Boa tarde, turma. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje veremos o percurso 10 na página 82, tá certo? Todo mundo ligadinho aí com o livro aberto. Na aula passada a gente viu sobre a Terra, né? A forma da Terra, sobre o sistema solar, os planetas. Então, hoje a gente vai ver o movimento da Terra, como a Terra se movimenta. Quem sabe ou quem lembra quais são os movimentos da Terra? São dois movimentos. Como é que chamamos os movimentos da Terra? Tem um movimento que ela gira em torno dela mesma e tem um movimento que ela gira em torno do Sol. A gente vai conhecer, certo? Os movimentos da Terra. Então, o primeiro movimento envolve o movimento e o tempo, certo? A Terra não está parada, ela gira ao redor de si mesma. Vamos ver aqui. Ela gira em torno de si mesma e ao redor do Sol. Neste percurso, você vai compreender de que forma os movimentos do planeta influenciam aquilo que chamamos de tempo. Como esse movimento da Terra pode influenciar, né, no tempo? Vamos saber. A palavra tempo tem muitos significados, mas a partir de agora vamos embarcar em uma viagem pelo tempo no sentido cronológico, ou seja, que diz respeito à duração do dia e do ano, passando pelas 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, que envolvem também os movimentos da Terra. Primeiro, vamos ver o movimento de rotação, que é os dias e as horas, certo? É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, certo? Em torno dela mesma. Vamos ver como acontece. Quando se diz que a Terra gira ao redor de si mesma, na verdade, se quer dizer que ela gira em torno de um eixo imaginário, que une o Polo Norte ao Polo Sul, como a gente está vendo aqui, ó, o eixo. Essa linhazinha tracejada está representando o eixo, ligando um polo ao outro, passando pelo centro do planeta. É o chamado movimento de rotação. Então, esse eixo imaginário, ele não existe, é imaginário, que faz com que a Terra gire, ó, esse movimento de rotação, no sentido da esquerda para a direita, a cada 24 horas, precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, a Terra completa uma volta em torno desse eixo. Esse período corresponde a um dia no nosso calendário. Então, quando a Terra ela dá essa volta inteira, quer dizer que passou-se um dia. Por isso, que nesse lado claro, quer dizer que está de dia, né, nessa parte da Terra. Quando a Terra gira, passa para o outro lado, esse lado aqui, que era dia, fica para esse outro lado, que já é noite, certo? Vamos ver lá mais na frente, uma imagem. Por causa do formato esférico da Terra, enquanto uma de suas faces é iluminada pelo Sol, a outra face não recebe luz solar, ficando escura. Portanto, enquanto é dia da face iluminada, na outra não iluminada é noite, como eu acabei de falar, certo? Que é dia e aqui é noite. O movimento de rotação determina, portanto, a sucessão dos dias e das noites. É isso que o movimento de rotação determina, certo? Os dias e as noites. Entre as faces iluminada e não iluminada. Existe uma faixa penumbra, que é essa do meio, ó, penumbra, em meia luz, que não é totalmente escura nem totalmente iluminada. Essa faixa corresponde ao amanhecer e ao entardecer, né? Quando vai clareando o tempo,
quando vai escurecendo, né? Vamos ver outra imagem aqui que nos mostra, ó, o eixo de rotação, ele é inclinado, ó, a Terra ela é inclinada, aqui no Equador, e aqui os raios solares estão mais fortes desse lado, porque ela está do lado do Sol, esse lado. E aqui onde está escuro é noite, onde está recebendo os raios solares é dia. Outra imagem para vocês verem, aqui ó, o movimento de rotação, o Sol está aqui no meio, 3 horas, 56 minutos e 4 segundos é quando a Terra gira, faz o giro completo, né? Então, esse movimento dá a aparência que quem está girando é o Sol, né? Como aqui diz, o movimento aparente do Sol. O movimento de rotação da Terra é responsável pelo movimento aparente do Sol. Se você observar o Sol ao longo de uma semana, vai perceber que ele sempre nasce a leste, fica mais alto por volta do meio-dia e ao entardecer desaparece a oeste. Dessa forma, tem-se a impressão de que o Sol está em movimento e a Terra parada. Só que é o contrário, né? O observador, situado na superfície terrestre, não tem a percepção de que o planeta está continuamente girando em torno do próprio eixo. A impressão é de que o Sol está girando ao redor da Terra, que não é verdade. Por isso, o movimento do Sol é apenas aparente, não é real. Quem está girando é a Terra, não é o Sol fica paradinho. E temos o outro movimento que aqui já mostra nessa imagem, que é o de translação, que é o movimento que a Terra faz girando em torno do Sol. Esse movimento dura 365 dias e 6 horas, certo? Vamos ver aqui. Movimento de translação. O tempo em anos. O de rotação determina o quê? Os dias, né? E as horas. E o de translação determina o tempo em anos. Além de girar em torno do eixo imaginário que une o Polo Norte ao Polo Sul, realizando um movimento de rotação, a Terra se desloca ao redor do Sol. Quando um astro, o que é astro? Todo o corpo celeste natural, Sol, Lua, planetas, tudo que é celeste naturalmente. Então, quer dizer que um satélite, né, o satélite, além da Lua, o outro satélite, ele não é natural, porque ele foi criado pelo homem. Somente existe um satélite natural, que é a Lua. Quando um astro faz um trajeto ao redor de outro, dá-se a esse caminho o nome de órbita. Então, esse caminho que ele está realizando aqui é a órbita, certo? A Terra descreve ao redor do Sol uma órbita elíptica, a gente está vendo, ou seja, em forma de elipse, que é esse círculo, tipo um círculo, mas é uma elipse, né? Esse giro que ela dá, e não de circunferência. Esse é o movimento de translação da Terra. Como a gente pode acompanhar aqui na imagem e no livro também, o movimento da órbita da Terra, certo? Para dar uma volta completa em torno dessa estrela, o nosso planeta leva 365 dias e 6 horas, como eu falei na figura aqui, ó, que é o movimento, a elipse. Mais precisamente, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Esse intervalo de tempo é chamado de ano solar, adotado como medida de tempo na elaboração do nosso calendário. Para facilitar, os astrônomos arredondaram o ano para 365 dias. As 6 horas restantes são somadas e incorporadas ao mês de fevereiro a cada 4 anos. Quando isso ocorre, o mês de fevereiro passa a ter 29 dias e o ano chamado de bissexto, 366 dias. Certo? Quando soma-se 4 e 4 anos às 6 horas.
Então, é esse o movimento de translação. Como a gente pode perceber, esse movimento também, ele determina as estações do ano. E a inclinação do eixo da Terra, como eu falei, o eixo é inclinado. Ok? A gente vê a imagem melhor, inclinado, um pouco de lado. Em relação ao plano da órbita, chamado também de plano da eclíptica, o eixo da rotação da Terra não é perpendicular e sim inclinado. Ele não é perpendicular, ele não é reto. A inclinação do eixo da Terra associada ao movimento de translação é a forma do planeta. E a forma do planeta explica porque os hemisférios norte e sul recebem diferentes quantidades de insolação, luz e calor do Sol ao longo dos 12 meses do ano. Essa diferença é que determina as estações do ano e, consequentemente, interfere na diversidade de características climáticas e vegetais da Terra. Esse eixo, que é o planeta da eclíptica, ele interfere, né, na quantidade de insolação que cada lado recebe. A gente tem uma imagem aqui que dá para a gente observar bem. Ó, né? A inclinação dela deixa essa sombra do outro lado que fica escuro, né? Onde desse lado aqui que está escuro, não está recebendo a inclinação, os raios solares, também existe a mudança das estações, né? E os climas também, devido a essa inclinação da Terra. As estações do ano. Vamos ver aqui a inclinação axial da Terra, mais uma imagem. As estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. Cada uma delas tem duração aproximada de 3 meses, contemplando, portanto, os 12 meses do ano. Na órbita que a Terra descreve, órbita, ao redor do Sol, há 4 posições que indicam o começo e o fim de cada estação. 2 delas recebem o nome de solstício. Solstício ocorre nos dias 21 de dezembro e 21 de junho. E 2 delas recebem o nome de equinócio, né? Ocorre nos dias 21 de março e 23 de setembro. Observe a figura 13. Temos aí no livro, temos aqui na nossa slide. O solstício significa o quê? Sol que se detém. Devido à inclinação do eixo terrestre e à posição da Terra em relação ao Sol, no dia 21 de dezembro ocorre o chamado solstício de verão, no hemisfério sul. Como a gente pode ver bem aqui, ó. 21 ou 22 de dezembro. Os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Nessa data, o hemisfério sul está abaixo da linha do Equador, hemisfério sul, aqui, ó, ou aqui mais precisamente, tem o dia mais longo do ano quando se inicia o verão. E no hemisfério norte é o dia mais curto do ano, marcando o início do inverno. Então, nessa faixa aqui, ó, da Terra, é verão, e nessa faixa é inverno. Em 21 de junho acontece o solstício de inverno.
Vamos ver aqui, 21 de junho, aqui, ó. No hemisfério sul. Os raios solares incidem perpendicularmente sobre o trópico de Câncer. É o início do verão no hemisfério norte, com os dias mais longos do ano nessa porção do planeta, e do inverno no hemisfério sul, com o dia mais curto do ano, parte escura. A palavra equinócio, agora vamos para o equinócio, significa o quê? Dias e noites iguais, ou seja, indica que a duração do período claro é igual à do período escuro, noite. O equinócio ocorre em 21 de março e 23 de setembro, quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Aqui, ó, está toda clara, iluminando igualmente os dois hemisférios. Tá vendo a diferença? E, ó, no hemisfério norte, no solstício, tem a metade, né? Solstício. E no equinócio, aqui está todo claro, que é quando é outono ou primavera. E aqui está toda escura quando é primavera ou outono no hemisfério sul. Então, uma coisa que acontecia, né, que o nosso digníssimo presidente tirou, era o horário de verão, devido a esse evento do equinócio e do solstício. Em algumas regiões do Brasil, o sol demora mais, né, para se pôr. Na nossa região, não, é normal, devido a esse evento. Então, por isso que acontecia o horário de verão, 1 hora a mais, né? Devido a essa diferença que o sol demorava mais tempo. Então, vamos conhecer aí as estações do ano no dia a dia. As estações se repetem todos os anos. Os povos antigos já percebiam e regulavam suas atividades diárias em função delas. O plantio, a colheita, a época de se proteger do frio e etc. No entanto, as estações do ano não são bem definidas em todos os lugares da Terra, pois variam de acordo com a latitude. Na zona tropical, por exemplo, onde está localizada a maior parte do território brasileiro, é mais difícil perceber as diferenças entre uma estação e outra. Essa é a zona de maior insolação do planeta, o que mantém as temperaturas do ar atmosférico elevadas durante o ano todo. Apenas nos estados brasileiros situados ao sul do Trópico de Capricórnio, em lugares situados em altitudes mais elevadas, o inverno é mais frio. A zona temperada, as estações do ano são bem definidas. No inverno, as temperaturas são baixas e pode nevar em muitos lugares no outono e na primavera. As temperaturas ficam amenas e no verão costumam ser mais elevadas. Nas zonas polares, as 4 estações do ano também não são bem demarcadas. As temperaturas são sempre baixas, geralmente inferiores a 0 graus. Né? Como a gente sabe, no nosso país não são todas as regiões que conseguimos identificar as estações, como aqui foi falado, devido à zona tropical, né, onde nós nos situamos. Vou trazer aqui até um mapa para vocês identificarem. Então, vamos ler antes sobre o verão. O verão sucede à primavera. Ele é depois da primavera. E antecede o outono. Ele é antes do outono. Altas temperaturas e altos índices pluviométricos. Dias mais longos que as noites. Hemisfério norte, verão boreal. Hemisfério sul, verão austral. Na primavera, sucede o inverno e antecede o verão, com temperaturas amenas e agradáveis, aumento gradual das chuvas, ocorre reflorescimento da flora terrestre.
Inverno. Sucede o outono e antecede a primavera. Queda nas temperaturas em algumas regiões distantes da linha do Equador e aumento das temperaturas em algumas regiões, como no Brasil. Como no Brasil, o inverno é muito quente, né? Em algumas regiões é quente, em outras regiões chove. Tem essa diferença. Noites mais longas e dias mais curtos. Em algumas regiões ocorrem geadas e nevascas. E o outono sucede o verão e antecede o inverno. Temperaturas diminuem gradativamente, as folhas das árvores tendem a cair, indicando transição de estações com características distintas. Folhas das árvores apresentam tons amarelados. Então, assim a gente consegue identificar quando é o outono. Eu vou trazer aqui uma imagem para vocês, que eu havia pesquisado, para vocês verem como acontece no nosso país, certo? A gente trouxe aqui a questão climática. Para vocês entenderem. Ó, clima brasileiro. Como a gente já sabe, o nosso país se encontra na zona tropical do globo terrestre e existe esses tipos de climas aqui, ó, equatorial, fica nessa faixa verde aqui, ó, onde é verdezinho é clima equatorial. Tropical, zona equatorial, essa aqui, ó, Amazonas quase todo, e aqui um pouco. Tropical Nordeste Oriental, onde é que fica no Nordeste, Ceará. Tropical Brasil Central. Aqui é o Tropical Nordeste Oriental e o Brasil Central é esse, né? Mas o amarelo menos forte. E o temperado, que é o azul, que é a gente já pode perceber que é um clima mais frio. Então, vamos aqui. Superúmido sem seca, ou subseca. Essa região aqui, ó, do Acre, Amazonas. Úmido com 1 a 3 meses de seca. Aqui, ó, é mais úmido. Tem pouca seca lá. Semi-úmido. Esses pedacinhos aqui é semi-úmido, de 4 a 5 meses de seca. Semiárido, com 6 a 8 meses de seca na nossa região. Subsequente, média entre 15 e 18 graus, em pelo menos um mês. É o superúmido, esse verdinho aqui, nessas regiões aqui de Santa Catarina, Goiás. Úmido, semi-úmido, com 4 a 5 meses de seca. Esse begezinho aqui. E mesotérmico, essa região toda aqui do Rio Grande do Sul, né? Que são temperaturas médias lá de 10 a 15 graus, certo? Então, esse é os climas predominantes do nosso Brasil, é bem diferente, né? Quando ela se aproxima aqui, ó, em cima, que é o nosso Nordeste, se aproxima da linha do Equador, a gente percebe que é mais quente, né? Desculpa. Então, vamos lá. Vocês irão, para concluir esse conteúdo, fazer o exercício do livro. O restante das questões, né? Que vocês fizeram até a 4ª questão. Até a 3ª, não foi? Semana passada. Vocês vão continuar aí da 4ª até a 8ª. Certo? Para concluir esse conteúdo sobre o movimento da Terra. Somente resposta para me entregar hoje ainda, para a gente corrigir na próxima aula, certo? Então, boa tarde, fique com Deus, até a próxima semana.